Irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Felipe, eu estou aqui representando o canal da Juventude Renascer e nós gostaríamos de dar continuidade ao projeto de leitura bíblica sistemática. Nós estamos praticamente nos últimos livros dos profetas menores. Eu quero falar sobre o profeta Ageu. Ele é muito conhecido exatamente pela oração. A profecia que ele lança sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Ageu capítulo 2, verso de número 9. Só que o contexto começa em 538 a.C., quando acontece então que depois de 70 anos presos em Babilônia, agora eles estão retornando para Jerusalém. Mas havia um problema que Ageu deveria lidar, exatamente porque eles estavam se sentindo tão bem instalados ali em Babilônia que esqueceram da importância do que era estar em Jerusalém. Mas antes de dar seguimento, gostaria de convidar você que você siga o nosso canal, se você não nos segue, que você ative seu sininho, que você esteja por dentro das notificações e das ministrações, vídeos que estão sendo publicados. Aguarde a nossa vinheta. Acontece então que Ciro, que era o rei da Pérsia, ele recebeu a ordem de Deus para liberar o povo de Israel para que eles voltassem à nação de Jerusalém. Acontece então que o propósito de Deus era que eles reconstruíssem o templo que havia sido destruído. Esse templo foi construído quando Salomão decidiu dar seguimento ao projeto do templo que Deus havia dado a Davi. Davi, por ser considerado um homem de mão suja por causa das pecaminosidades, iniquidade e tantas outras obras, Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas Salomão construiu o templo. Acontece então que quando eles entram nesse exílio babilônico, Nabucodonosor destrói o templo e deixa o templo só em ruínas, leva utensílios do templo para a Babilônia. Porém, agora também acontece então que havia esse detalhe, esse problema. Eles estavam se sentindo muito bem em Babilônia. Babilônia não era um lugar que eles deveriam se sentir bem. O sistema era corrupto, todos os costumes eram contrários às obras de Deus, os princípios eram totalmente contrários àquilo que Deus havia ordenado, também dando em evidência que houve alguns que se destacaram por não abdicarem daquilo que, na verdade, o rei Nabucodonosor queria que eles vivessem. Eles não aceitaram, como Daniel, como que aquele que eles também mudou o nome, que na verdade era Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles manteram seu testemunho convicto, crendo naquilo que eles estavam vivendo diante de Deus. Conforme o registro de Esdras, acabaram com 50 mil pessoas voltaram do exílio. Alguns não quiseram voltar de imediato. Então a primeira remessa voltaram 50 mil. E esse é o maior problema da igreja, quando a igreja se sente confortável com o sistema corrupto, com tudo aquilo que é contrário aos princípios de Deus. A igreja ela deve viver no mundo, mas ela não deve ser do mundo, porque retificando, como 1 João nos ensina, não ameis o mundo, nem que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então quando aparentemente as minhas inclinações, desejos, escolhas, vontade, participações estão assim com uma probabilidade maior voltada ao sistema do mundo, isso faz com que Deus se afaste de mim, porque Deus ele quer que nós sejamos contrários a esse sistema. Ciro também ordenou que os utensílios que foram saqueados ou roubados por Nabucodonosor, eles fossem devolvidos para que eles cultuassem a Deus. Utensílios como ouro, prata, madeira e rebanhos. Isso tudo para oferta ao Senhor. Lembrando que eles construíram suas casas em Jerusalém, porém eles não deram atenção ao templo que estava destruído. Eles estavam tão preocupados, não, retornamos agora para Jerusalém, e estavam preocupados com deleites voltados à sua própria vontade. Viviam um período de egocentrismo. Estavam preocupados em construir casas para si, em construir coisas para si, e mesmo eles sabendo que o templo de Deus estava destruído, isso não era preocupação para eles. E quando o povo de Deus esquece que a centralidade das suas vidas, indiferente das suas objetividades, escolhas, sonhos, é Deus, acaba que eles também perdem o rumo espiritual, e isso faz com que Deus também se afaste deles. Em 520 a.C., o profeta Ageu anunciou algumas mensagens de Deus ordenando ao povo que construísse o novo templo. Eles estavam frustrados porque o templo de Salomão tinha ouro, prata, bronze, muitas coisas, e agora eles não tinham mais a mesma expectativa que esse templo poderia ser reconstruído. Os israelitas também deveriam voltar para Deus, e Deus o abençoaria para que eles vivessem um período de prosperidade. Depois de tanto tempo, 70 anos em cativeiro, vivendo sob a opressão de Nabucodonosor, agora Deus queria restaurar o relacionamento dele para com seu povo, do seu povo para com ele. Aconteceu então que os assuntos principais do livro de Ageu começam primeiramente, do capítulo 1, do versículo 1 ao 15, fala sobre exortação para a reedificação do templo. Do capítulo 2, versículo ao 9, diz sobre a glória do novo templo.
do capítulo 2, versículo 10 ao 19, fala sobre a repreensão da infidelidade do povo. Do capítulo 2, versículo 2, do versículo 20 ao 23, fala sobre a promessa do Senhor a Zorobabel. E acontece então que eles tinham a responsabilidade, como líderes do povo, eles tinham a responsabilidade e a função de fazer com que essa nação fosse despertada quanto à importância da reconstrução do templo, sobre advertir o povo acerca do pecado e sobre a falta de rumo espiritual que eles estavam vivendo, exatamente por causa desse afastamento de Deus. Pois eles estavam vivendo uma inversão de valores, de princípios e voltado à moralidade daquilo que Deus esperava deles. Então o livro de Ageu, tendo o resumo dele, e esse é o sentido daquilo que ele quer nos ensinar. Deus tira o povo agora do cativeiro, eles são chamados pós-cativeiro, pós-exílio. Deus tira o povo do cativeiro para retornar para Jerusalém. E o problema é que eles estavam tão acostumados com o sistema mundano, que quando Deus traz eles para Jerusalém, com o intuito de reconstrução do templo, de restauração do relacionamento que havia sido destruído, eles já não estavam com a mente voltada para isso. Cuidado com as suas escolhas, com as suas inclinações. Cuidado quando você se acostuma com tudo aquilo que é profano e ímpio, porque Deus ele quer que nós sejamos santos, pois santo é o nosso Deus. E que Deus em Cristo ele possa esclarecer essas mensagens do seu coração, que você possa extrair o melhor dela e que você compartilhe essa mensagem com mais alguém. E esse é o profeta Ageu. Que Deus em Cristo te abençoe e a paz do Senhor Jesus.